Olá a todos, espero que vocês estejam bem hoje. Hoje, analisaremos a ação dos preços desta semana em relação aos futuros de índices. Depois apresentarei os níveis de precisão a vocês. Tentarei manter o tempo abaixo de 15 minutos para que vocês não tenham que se estressar muito ou passar do ponto, sabe, eu falando sobre coisas que não envolvem ação de preço. Em primeiro lugar, obtivemos exatamente o que queríamos nesta semana em relação a Nikkei-IS. Falei sobre a alta probabilidade de a quarta-feira ser a baixa da semana para certas classes de ativos e também dei a vocês minha opinião, pois queria que exatamente isso acontecesse. Eu queria que a Nikkei atingisse essa mínima e não ficasse abaixo dela. Abaixo dessa mínima está o gap diário que descrevi neste domingo. Portanto, eu não queria que o preço ficasse abaixo daqui, mas queria que ele ficasse abaixo dessa mínima. Portanto, esse era o ponto ideal que eu estava procurando. Além disso, se vocês perceberam que tínhamos, toda vez que eu falo sobre um nível, geralmente a SMT lá, certo? Portanto, a divergência SMT é muito importante, certo? É isso que valida um nível de chave, certo? Sempre que o preço está prestes a mudar e a probabilidade é alta, geralmente há divergência SMT, certo? Portanto, era exatamente isso que estávamos procurando quando o adquirimos. O preço caiu abaixo dessa mínima e, em seguida, fez uma mínima mais alta bem aqui, enquanto o ES fez uma mínima mais baixa e, em seguida, continuou a subir como eu queria. Também para o ES, observamos algo semelhante, mas esse era o nível a partir do qual queríamos ver a rejeição. Ele se afundou um pouco, entrando nessa lacuna diária de valor livre. Certo, ainda observamos essas altas. Aqui mesmo, onde há muita liquidez. Hoje temos uma forma de bloco de ordens de alta, essa vela de fechamento para baixo, que se aprofundou nessa lacuna de valor justo e dentro desse bloco de ordens. Certo? Isso agora se tornou um bloco de ordens com probabilidade muito alta, certo? Porque este se sobrepôs a este. Portanto, agora é um bloco de propulsão, sobre o qual, se você não sabe, falaremos, não se preocupe. Portanto, essa é a reação que queríamos ver, certo? Nós nos afastamos um pouco abaixo dele, mas tudo bem. Você deve esperar por uma confirmação como essa, e também deve esperar pelo momento certo para negociar, que seria bem aqui, quando o preço foi negociado para baixo, nesse gap variável e nesse corretor bem aqui. Então, na próxima rodada de liquidez, minha opinião é sobre esses olhos, parece muito óbvio. Esses olhos estão muito limpos, certo? Sempre que venho aqui e falo sobre preço, espero que vocês tomem nota das coisas sobre as quais falo, certo? Como você pode ver, temos sido bastante precisos até agora. Embora o dólar americano tenha subido mais do que esperávamos, mas tudo bem. É a ação de preço de janeiro, você sabe, e não conseguiremos acertar tudo em termos de nossa tendência. Além disso, não negociamos em dólar americano, então tá tudo bem. Nós o usamos apenas para análise de mercado. Aqui uma dívida favorável está se formando e a estrutura do mercado está mudando. Acima dessas máximas temos liquidez. Acima dessas máximas temos muita liquidez do lado da compra. Certo, até agora tudo bem. E agora vamos dar uma olhada. Nós estamos indo
vocês podem ver, lembro que quando o preço estava por aqui, eu disse a vocês que não estava otimista em relação ao Bitcoin. E esse é o motivo pelo qual marcamos um nível de período de tempo mais alto. Lembre-se de que eu falei sobre isso e rapidamente rejeitamos. Por aqui eu estava pedindo preços mais baixos, o que aconteceu. E eu pensei que gostaríamos de voltar pelo menos para esta semana antes de baixar, mas não conseguimos isso. Atualmente, se você não vendeu em algum lugar aqui, a probabilidade é muito baixa. Você não quer fazer nada neste momento em relação ao Bitcoin. Em relação ao Bitcoin, você está bem. E agora vou apresentar os níveis de precisão a vocês. E antes que eu faça isso, você perceberá rapidamente que ninguém nunca falou sobre isso. Sou eu misturando tempo e preço para obter um nível específico, certo? Levei muito tempo para descobrir isso. É assim que você pode. Você pode encontrar mudanças de alta probabilidade no estado das entregas, certo? Você pode encontrar blocos de ordens de alta probabilidade aqui. Você pode encontrar gaps de alta probabilidade de valor justo aqui. Basicamente, qualquer matriz PD de alta probabilidade se formará dentro desse nível, certo? Então, aqui mesmo, você pode ver que este é o nível que eu destaquei. Vou contar a vocês por que é esse nível muito em breve, mas isso é muito importante, certo? Como eu disse antes, você precisa da divergência SMT, certo? Assim, também no SMT, sempre que você tiver uma classe de ativos negociando em um bloco de ordens, fazendo uma alta mais alta, uma baixa mais alta. Sempre que você tiver uma classe de ativos que esteja intimamente relacionada a outra, negociando em um bloco de ordens, formando uma baixa mais alta, obviamente a outra estará negociando abaixo de um pool de liquidez, o que faz com que a outra esteja formando uma baixa mais baixa. Portanto, essa é uma divergência SMT, certo? Você precisa disso. Portanto, para que isso seja válido, sempre que falo sobre isso, você precisa da divergência SMT. A maioria de vocês já sabe o que é. Além disso, se você não sabe o que é, certo? A divergência de montagem geralmente se forma quando há níveis de tempo mais altos presentes, certo? Portanto, você precisa de um nível de período de tempo mais alto para que isso se forme. Não vou sair agora, porque não quero prolongar muito o assunto, mas você tem uma mínima de 1 hora bem aqui, que é um nível de período de tempo mais alto que o preço cavou abaixo, certo? Esse é um período de 15 minutos. Diferença de valor justo diário, que está por aqui, certo? De qual preço você reagiu, certo? Às vezes, os gaps de valor justo funcionam como pools de liquidez. Se você notou que o preço seria inferior a eles, certo? E depois você volta para cima, certo? É a mesma coisa, certo? Então, veja isso. Você tem um bloco de ordens de período de tempo maior aqui. Vamos nos concentrar na NQ sempre que eu mudar os gráficos, certo? Portanto, temos um bloco de ordem de alta probabilidade aqui. E o que temos aqui? Esta é a verdadeira abertura da sessão da tarde, certo? Portanto, a sessão da tarde será aberta entre um bloco de ordens de período de tempo mais alto ou um gap de valor justo, qualquer que seja, após a formação do SMT. No momento certo é onde você encontrará esse nível bem aqui. Durante esse nível, você terá todas as entradas de que precisa. Então, agora vamos lá. Este é o nível exato bem aqui. Mas esse é um intervalo de tempo de 1 minuto. Por que estamos usando o período de 1 minuto? Porque esse é um bloco de pedidos de 15 minutos, certo? É aqui que entra em cena a sincronização do nosso período de tempo. No período de 15 minutos, a parte inferior desse nível seria esse bloco de ordens bem aqui no período de 15 minutos. E o topo do nível, que é o nível de precisão, estará bem aqui, certo? A abertura real às 13h30. Então, como você pode ver, aqui em cima temos tempo. E aqui embaixo temos o preço, certo? Portanto, precisamos de um horário mais alto do nosso nível de período de tempo e uma abertura real, certo?
Há mais regras para isso, mas preciso fazer com que vocês pensem e analisem seus gráficos, certo? E a maioria de vocês, neste momento, deve estar pensando: uau, isso é legal. Sim, isso evitará que você cometa muitos erros, certo? Se eu tivesse aprendido isso quando comecei, seria incrível, porque eu esperaria apenas pelos níveis de precisão para negociar. Porque se você esperar pelos níveis de precisão, estará literalmente fazendo tudo certo, certo? Portanto, aqui está a abertura real às 13h30 e aqui está um bloco de ordens de 15 minutos. É isso que esse nível é, certo? Assim, quando o preço foi negociado abaixo dessa mínima e formou essa oscilação de baixa bem aqui, que é essa vela, que é mais baixa que a da esquerda e a da direita, vimos o preço ser negociado mais alto acima desse bloco de ordens. Mesmo quando o preço foi negociado aqui acima dessa mínima e negociado acima dos 50% desse bloco de ordens, você poderia entrar ali mesmo e colocar seu stop aqui, certo? Quando o preço negociar acima novamente, poderá entrar de novo. O preço saiu daqui e foi negociado acima dessa alta oscilante, o que representa uma mudança na estrutura do mercado. Isso é uma ruptura bem aqui. A última vela de fechamento antes de o preço ter tomado a liquidez abaixo dessa mínima, certo? E então temos uma lacuna de valor justo, de alta probabilidade bem aqui, que está alinhada com esse disjuntor, certo? Como você pode ver, todos os aumentos de PDA aqui são reativos. Mesmo quando o preço é negociado acima do nível de precisão e volta abaixo dessa mínima, ele ainda forma uma compra, certo? Esse bloco de ordens aqui foi uma compra, certo? Então esse é um nível de precisão, certo? Deve ser que a alta do nível seja uma abertura verdadeira e a baixa seja uma PDR de período de tempo superior. Portanto, é aqui que você encontrará todas as suas mudanças no estado das entregas, seu gap favorável, seus breakers, seus bloqueios de atenuação, tudo o que você usa para negociar estará nesse nível. Portanto, daqui para frente, eu gostaria de ver vocês apenas traçando níveis de precisão em seus gráficos. Você sabe, envio para mim, envio para o grupo para que todos possam ver. E sim, espero que isso não tenha sido muito confuso para vocês. Mas sim, você poderá revê-lo, e eu esclarecerei mais sobre isso e muitas outras coisas ao longo deste mês e dos próximos meses. Espero que não tenha ficado muito longo ou confuso para alguns de vocês. Sei que alguns de vocês têm trabalho e não podem assistir a vídeos longos. Então sim, falarei com vocês neste domingo o mais tardar, às 18 horas, horário do leste do ZEUA. Por favor, não divulgue isso. Tenha um bom dia.